Meus irmãos queridos, amados do Senhor, vamos abrir a Sagrada Palavra no livro de 1 Reis, aonde paramos antes que eu saísse de férias. Vamos então retornar às exposições nesse livro do Antigo Testamento. Primeiro livro de Reis, vamos para o capítulo 4, meus irmãos. Vamos dar início hoje na leitura do capítulo 4. E esse é um dos capítulos da Escritura que nós precisamos ter paciência para ler, porque é um daqueles textos onde vamos passar pelos nomes de muitos personagens, alguns deles nem sequer serão citados outra vez na Escritura, mas é importante frisar que Deus não colocou esse texto aqui à toa. Ele tem um lugar na Escritura Sagrada. O Espírito Santo inspirou estas palavras, então não as desprezem, muitas vezes, porque são textos com muitos nomes, nomes de pessoas, nomes de lugares, nomes hebraicos que são difíceis, às vezes até de pronunciar, mas a gente precisa passar com paciência por esses textos também, irmãos. E vocês vão perceber como é importante, como eles têm um lugar na Sagrada Escritura. Nessa manhã, nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo 4, todo o texto do capítulo 4. Na verdade, vamos ler todo o capítulo 4, mas eu quero dividir os sermões desse capítulo em 2 sermões. Então, hoje eu quero começar tratando do capítulo 4, verso 1 ao 28, mas na semana que vem, com a graça de Deus, do 29 ao 34. Porém, vamos ler todo o capítulo 4 nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor: O rei Salomão reinou sobre todo Israel. Eram estes os seus homens principais: Azarias, filho de Zadok, o principal; Eliorefe e Aías, filho de Cisa, eram secretários. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Benaia, filho de Joiada, era o comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era intendente-chefe. Zabude, filho de Natã, ministro, amigo do rei. Aissar, mordomo. Adonirão, filho de Abda, superintendente dos que trabalhavam forçados. Tinha Salomão 12 intendentes sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e à sua casa. Cada um tinha de fornecer durante 1 mês do ano. São estes os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim; Ben-Dequer, em Macás; Saalabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Hanã; Bet-Resed, em Arubote. A este pertencia também Socó e toda a terra de Éfer. Ben-Abinadab tinha toda a cordilheira de Dor. Tafate, filha de Salomão, era sua mulher. Baaná, filho de Ailude, tinha a Taanac e a Megido, e a toda a Bet-Seã, que está junto a Zeretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até além de Joquemeão. Ben-Geber, em Ramote-Gileade, tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha a região de Argobe, a qual está em Baçã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim. Aimaas, em Naphtali. Também este tomou filha de Salomão por mulher, a saber, Basimate. Baaná, filho de Russai, em Asser e Bealote. Josafá, filho de Parua, em Issacar.
Simei, filho de Elá, em Benjamim, Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bassã. E havia só um intendente nesta terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muito numerosos, como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributos e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e as aves cevadas. Porque dominava sobre toda a terra e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz por todo o derredor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Bérseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 cavalos de estribarias para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Forneciam, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos lhe chegavam à mesa. Coisa nenhuma deixavam faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os guinetes para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes fora prescrito. Deus também deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etam, Ezraíta, e do que Remã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Curve sua cabeça. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, dos céus e da terra, pela tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor por nos reunir nesse domingo, no teu dia, para adoração solene, para louvar e exaltar o teu nome como um só corpo, remidos pelo sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito Santo nos ajude com essa passagem, nos ajude a entendê-la, a extrair daqui grandes coisas para a elevação da nossa alma e para a glória do teu nome, Senhor. Esteja conosco todo o tempo, anima o nosso coração, alegra-nos, Senhor Deus, na tua presença. Assim nós te suplicamos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e o nosso Salvador. Amém. Então, meus irmãos, que passagem longa, o capítulo 4, como eu disse a vocês, cheia de nomes de pessoas, cheia de nomes de lugares, mas são textos cuja excelência deles está no seu conjunto e não nas suas pequenas partes. Essa passagem do capítulo 4, ela precisa ser lida e, na verdade, ser compreendida no contexto maior de toda a Escritura Sagrada. Então eu quero ajudar os irmãos, com a graça de Deus, nessa manhã, a olhar para essa passagem e ver aqui a glória do nosso Deus, o poder do nosso Deus,
a sua grandeza, sobretudo, e a sua fiel promessa se cumprindo. A cada página da Escritura que nós, na nossa leitura, passamos, nós precisamos ter a certeza de que Deus está falando conosco pela palavra e que a palavra dele está se cumprindo em nossas vidas e também nas coisas que ele prometeu na antiguidade e que se cumpriram nas Escrituras Sagradas. A Bíblia, ela também é um livro que autentica a palavra de Deus. Ela mostra que Deus é fiel, porque ela mostra a promessa e mostra o cumprimento da promessa. Ela mostra como Deus cumpre a sua palavra, e disso nós precisamos estar também inteirados, meus irmãos. Note que o livro de Reis, ele tem algumas etapas interessantes. Nós passamos por várias delas nesses primeiros capítulos, desde a tentativa de tomada do reino até a palavra de Deus se cumprindo em Salomão, que era aquele a quem Deus havia dito que reinaria, o filho de Davi, não qualquer filho de Davi, mas Salomão seria o rei de Israel. E isso se cumpre. Nenhuma das tentativas de burlar a palavra de Deus, de fazer com que a palavra de Deus caísse por terra, elas têm qualquer êxito aqui. Deus cumpre a sua promessa, Deus sustenta a sua palavra. Nós vimos ainda que o Senhor havia prometido um reino forte, e ele faz com que o reino de Salomão se torne forte. Ele começa eliminando todos os inimigos de Salomão, ou inimigos do reino de Deus. No capítulo 2, nós vamos encontrar, etapa por etapa, Salomão, o rei de Israel, eliminando todos os inimigos do reino, aqueles que tentavam de alguma maneira atrapalhar o seu reinado e assim, consequentemente, ir contra o que Deus havia dito, prometido, anunciado na antiguidade. No capítulo 3, nós temos uma parte muito importante do livro de Reis, quando Salomão tem a chance de adorar o Senhor e fazer um pedido a Deus. Aquela é uma passagem importante, meus irmãos, porque não só nós vamos aprender um pouco mais de quem era Salomão, dos intentos que Salomão tinha no coração, como nós também podemos aprender mais sobre o próprio Deus e sobre a sua fidelidade. Naquela visão que Salomão teve durante a noite, você vai encontrar isso a partir do verso 3, do capítulo 3, o Senhor aparece a Salomão e diz: pede-me o que tu quiseres que eu te dê. E a Bíblia diz que Salomão pede sabedoria. E Deus então dá a sabedoria a Salomão, mas dá mais do que isso, porque Deus se agradou muito do pedido de Salomão. O texto da Bíblia diz: estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E disse-lhe Deus, verso 11, já que pediste esta coisa, a sabedoria, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento, para discernir o que é justo. Eis que faço segundo tuas palavras. Dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, riquezas, glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi o teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão e eis que era um sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas, deu um banquete a todos os seus oficiais. Essa passagem, ela é o fundamento das próximas passagens desse texto e do que Deus havia dito antes. Porque quando Salomão tem a oportunidade de pedir a Deus, Deus tem a oportunidade aqui de nos ensinar o que é cumprir a palavra.
e fazer exatamente como ele disse que faria. Notem, meus irmãos, o que Deus disse que faria não era uma coisa comum ou pequena. Por exemplo, não era uma coisa genérica também. Por exemplo, Deus poderia dizer que abençoaria o reino de Israel. E muitos reinos são abençoados. Você pode olhar para um reino e ver a prosperidade de um reino e dizer: este reino é abençoado, mesmo que não seja um reino cristão. Você pode olhar para um reino e ver que há paz naquele reino e dizer: este reino é abençoado. Você pode olhar para um reino, para um lugar, e ver que ali as condições naturais são favoráveis àquele lugar. Não há terremoto, não há tsunamis, não há maremotos, não há desastres naturais. O Brasil, por exemplo, muita gente diz, pensando exatamente neste fato, que o Brasil é um país muito abençoado. Olha, aqui não tem terremoto, nós encontramos terremotos aí em várias partes do mundo, letais, com grande grau de letalidade. Aqui não tem tsunami, aqui não tem tornados, furacões, passam pela costa dos Estados Unidos, por exemplo, e acabam com tudo. O Brasil está livre disso. Que país abençoado! De fato, se nós formos olhar para coisas assim, é um país abençoado. Mas o que Deus promete a Salomão é algo muito maior. Primeiro, ele diz que não haverá nenhum homem igual a Salomão, nem antes e nem depois dele, no que diz respeito à sabedoria e à inteligência. Ninguém será como Salomão. Depois ele disse: nos dias de tua vida, Salomão, nenhum reino será como o reino de Israel, tão abençoado, tão grande, tão poderoso, que dominará e governará até as suas fronteiras. Os povos vizinhos, as nações irão te trazer tributo, serás abençoado, respeitado, haverá riquezas no teu reino. Essa é a palavra de Deus a Salomão. Então, nós temos a oportunidade nas Escrituras Sagradas de conferir como Deus cumpre sua palavra cabalmente. Como ele disse, assim ele faz. Ainda no capítulo 3, porque o contexto aqui é importante. No final do capítulo 3, Salomão tem a oportunidade de colocar a sabedoria divina que ele recebeu como um dom de Deus à prova. No caso daquelas duas mulheres que tiveram filhos e uma delas, o filho morre e ela rouba o filho da outra e diz que é o seu filho. Como Salomão poderia julgar um caso como aquele, numa época em que não havia DNA? Vamos fazer o teste do DNA para saber quem é a mãe. Não há DNA. Vamos olhar para o menino e ver com quem ele se parece. Não dá para saber. Eram bebês. Como definir aquela situação? A situação foi definida pela sabedoria de Deus. A sabedoria que Deus deu a Salomão. Quando ele diz: peguem a criança viva, tragam uma espada, separem no meio, dê uma banda para cada mãe, uma banda para cada uma das mães, e as duas saem com a metade da criança, e não há briga, não há confusão, saem satisfeitas. É claro que Salomão não ia fazer isso. Aquilo foi para descobrir quem era a mãe do menino. Aquela que não era a mãe disse: faça, corte no meio, nem meu nem teu. Mas a mãe disse: não, dê a criança para ela, ela é a mãe. E Salomão disse: dê a criança para você, você é a mãe. Sabedoria de Deus. Vocês estão vendo como Deus dá sabedoria? Essa não é uma resolução simples, irmãos, fácil. Pelo contrário, é algo dificílimo. Foi uma decisão dificílima. Mas Salomão, cheio de sabedoria divina, consegue que este caso seja resolvido de uma maneira rápida e de uma maneira certa. A justiça prevaleceu. Mas na promessa de Deus havia muito mais coisas envolvidas. Havia a prosperidade do reino. Veja,
Deus diz ainda no capítulo 3 o seguinte: como não pedistes nem longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste discernimento, eis que faço segundo tuas palavras. Vou te dar um coração sábio e inteligente, mas também até o que não me pediste eu te dou, riqueza, glória, e que não haja teu igual entre os reis em todos os teus dias. E agora no capítulo 4, para chegar no capítulo 4, nós vamos ver isso se cumprindo. Essa última parte daquilo que Deus havia prometido a Salomão, nós temos o capítulo 4 para nos ensinar que Deus cumpre a sua palavra. Aquele capítulo 4, irmãos, ele é um capítulo para nos mostrar a grande estrutura do reino de Israel, governado por Salomão. Lembrem que nesse momento da história dos reis, todos os adversários estavam eliminados. O reino agora tinha paz. Os inimigos do reino foram barrados. Salomão tinha sabedoria. O reino prosperava. Deus era com ele. Então o reino de fato prosperou, cresceu. A riqueza e a glória de Salomão se multiplicaram muito, de maneira que o reino ficou de fato um grande reino nos dias de Salomão. Naqueles dias, o reino de Israel, nos dias de Salomão, se tornou em toda a sua história o momento de maior prosperidade. Quando Salomão morre, o reino se divide. Para começar, a unidade acaba, se torna dois o reino de Deus, o reino de Israel, que antes era um reino, eles se tornam dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. Havia dois reis agora. O povo estava dividido. Um estava em Israel, em Jerusalém, outro na Samaria, mas eram dois reinos agora. A prosperidade começa a acabar. As nações começam a invadir, cada uma no seu tempo, invadindo um dos reinos. Os dois reinos são invadidos no fim das contas. E todo aquele poder e prosperidade e riqueza e bênçãos que havia nos dias de Salomão, eles chegam ao fim, ao ponto do reino acabar. Então, nos dias de Salomão, nós temos os dias de maior prosperidade que já existiram em Israel. Foi nesse tempo, no reinado de Salomão. O capítulo 4, ele vai estruturar o reino. Note que do verso 1 até o versículo 6, nós somos apresentados a homens da mais alta confiança de Salomão. Eram os principais homens de Israel. Ele vai falar do chefe da guarda, ele vai falar do sacerdote, ele vai falar do seu ministro principal, ele vai falar dos homens que estavam ali ao seu lado, os homens que participavam das principais reuniões do reino, que estavam dispostos a ouvir Salomão e fazer cumprir a sua palavra, homens da sua inteira confiança. Note que o capítulo 4 começa também com uma expressão genérica, para nos lembrar, para nos fazer ler o resto do capítulo com isso em mente. E a expressão é: o rei Salomão reinou sobre todo Israel. Ele era o Senhor, o monarca absoluto. Todo o reino estava submisso a Salomão naquele momento. E então vem a lista dos nomes que são citados aqui. Por exemplo, o principal dos seus homens era Azarias, filho de Zadok. O texto diz, o principal. E todos estes, ele era o braço direito do rei, o principal. E então cita outros, por exemplo, havia cronistas, havia secretários no reino. Por que vocês acham que nós temos muita coisa da história de Israel? Por que vocês acham que nos livros da própria Bíblia, o autor ele diz: aqueles que querem saber mais sobre o reino de fulano ou cicrano, veja nas crônicas da história dos reis de Israel. Eram esses cronistas. Eles escreviam a história do reino. Eles todos os dias falavam o que acontecia no reino. Falavam os atos do rei, o que o rei decidiu. Era como um livro de atas que havia no reino. Tudo era prescrito.
Tudo era escrito. Tudo estava ali. Era uma narrativa histórica do reino de Israel. Esses livros se perderam, irmãos. O que nos restou foi aquilo que Deus inspirou em sua palavra, o livro dos reis. E o que nos restou foi saber que esses livros existiram e que tudo havia sido registrado. Todos os atos dos reis eram registrados pelos seus cronistas. Toda a história estava ali. O reino de Salomão também havia os sacerdotes. O texto diz que Benaia era o chefe do exército, mas Zadok e Abiatar eram os sacerdotes, os que cuidavam da parte litúrgica e espiritual do reino. Havia ainda o intendente-chefe, o ministro, o mordomo do reino, superintendentes de toda a natureza. Então, o autor do livro de Reis, no capítulo 4, nos primeiros versos, nos mostra que havia em torno de Salomão, o rei, figuras de grande importância para o reino. O reino era bem estabelecido, bem dividido. Vocês, quando estão vendo o noticiário, prestem atenção que, assim como o reino de Israel era dividido e era bem estruturado, tinha suas próprias estruturas, todo o país é assim. O nosso país é assim. Há os ministérios, há uma parte que cuida da educação, há uma parte que cuida da segurança, outra cuida da saúde e assim por diante. Há vários ministérios, vários ministros, vários homens, as arrecadações na Secretaria de Fazenda. Cada estado tem sua Secretaria de Fazenda. Os impostos são arrecadados para o Brasil, para o governo federal, aqui para o reino, para Salomão. Então, toda a estrutura nos é apresentada de forma rápida aqui, a estrutura principal. Porém, Jerusalém era o centro de tudo aquilo. Mas havia muitas cidades, muitas, podemos chamar de vilas, de lugares menores ao redor de todo o reino. E ainda havia os países vassalos, que pagavam impostos a Israel, que Salomão havia conquistado e os protegia, mas eles deviam pagar impostos a Israel por causa disso. E era necessário que homens fossem designados para cuidar de cada cidade, de cada vila, de cada região, de recolher impostos para o rei e trazer tudo para Jerusalém. E do verso 7 em diante, o texto diz: tinha Salomão 12 intendentes sobre todo o Israel. E então o nome de todos eles vai ser aqui descrito, e o lugar em que todos eles atuavam para se fazer o recolhimento dos impostos que pertenciam ao rei Salomão, a Israel. Nós vamos encontrar isso do verso 8, do verso 7 até o verso 19. Então, note, irmãos, esses nomes de pessoas, nomes de lugares, toda essa apresentação que é um pouco difícil até de ler no livro de Reis, ela é muito importante. Ela nos ensina que o reino era estruturado, o reino era organizado e o reino funcionava. Israel funcionava, por isso prosperava, por isso tinha paz. Por isso dominava, porque a bênção de Deus estava, claro, sobre eles. A mão do Senhor os fazia prosperar, abençoar e ajudar. Mas note que há uma explicação muito interessante, muito importante para isso. As pessoas às vezes pensam que Deus ele abençoa de qualquer jeito. Por exemplo, tem gente que pensa assim: eu quero ser bem de vida, eu sou um crente, quero que Deus me abençoe, mas eu não vou trabalhar eu não gosto, então eu quero ter condições de ter um carro, de ter uma propriedade, de viver bem, mas só não quero trabalhar, mas como eu sou crente, Deus vai me abençoar. Irmãos, existe, claro, a maneira extraordinária de Deus agir, que não é a maneira ordinária. Ordinariamente, Deus abençoa por meio do trabalho.
do trabalho duro. Deus faz prosperar por meio do trabalho da pessoa. Ele concede o trabalho. Então não pense que Deus vai te dar as coisas de qualquer modo. Ou seja, essa estrutura que funcionava em Israel era necessária para que o reino prosperasse. Imagine se Salomão estivesse no seu trono, sem nenhum intendente para recolher impostos, só esperando que as pessoas levassem lá de bom coração. Se Salomão não colocasse um exército forte para proteger o reino, só esperando, Deus vai abençoar e os meus inimigos não vão me atacar. Não, irmãos, não é assim que funciona. Deus faz prosperar por meios. Ele faz o homem prosperar financeiramente por meio do trabalho. O trabalho que ele dá ao homem e pelo trabalho ele abençoa o homem. Deus faz com que o reino seja pacificado ou haja paz em um reino por meio de força, por meio de um exército forte, por meio de um exército que não permite que o inimigo invada, não permite que o inimigo domine, um exército que defende o povo. Então Deus faz as suas coisas por meios. Ele nos abençoa espiritualmente, por exemplo, por meio da palavra. Ele nos faz entender as verdades bíblicas, não quando você vai dormir e acorda sabendo tudo da Bíblia. Ele abençoa você, dando a você clareza quando você lê as Escrituras Sagradas, derramando o seu Espírito sobre você, para que você tenha a clareza ao ler a Sagrada Escritura, ouvindo as suas orações e dando graça aos seus muitos pedidos, concedendo muito das coisas que você pede. Então ele usa o meio da oração para abençoar você. Deus age por meios. Os meios não são uma maneira de que nós devemos pensar que Deus não possa agir fora dos meios. É claro que ele age. Mas os meios são o modo ordinário de Deus agir. O modo ordinário de Israel se tornar o que foi através dessa estrutura que nós acabamos de ver aqui. Um reino forte, estruturado, bem dividido, com todos os setores funcionando. Um reino que havia uma religião, um reino que havia um exército, um reino que havia ministérios, ministros, um reino que havia recolhimento de impostos e tudo mais. Bem estruturado, bem organizado, justo. Assim Deus faz prosperar. E o que é isso? Senão uma segunda parte do cumprimento da promessa de Deus a Salomão, quando Deus disse: eis que te darei a sabedoria que pedes, e até o que não me pediu eu vou te dar. Riqueza, glória, Deus dá tudo a Salomão. Deus abençoa o reino, mas ele abençoa por meio dessa estrutura organizada. Ele abençoa por meio da sabedoria que ele dá a Salomão para que ele estruture o reino como ele estruturou e abençoando as pessoas que estão na cabeça dos lugares em que Salomão os colocou. Veja como Deus faz coisas interessantes. Às vezes a gente não para pensar nisso. Você tem a sua família, você que é homem, você que é o cabeça de casa, você é o líder da sua casa. Deus vai abençoar a sua família através da sua liderança. Você vai dar os rumos à sua casa, você vai dar direção aos seus filhos, à sua esposa. Então, Deus vai abençoar a sua família por você, por meio da sua liderança. Não é de qualquer jeito. Não é um marido sem cabeça, sem visão, um marido que não se importa com nada, aí Deus vai abençoar aquela casa. Não, irmãos. Ele te colocou como cabeça e ele vai abençoar a sua casa pela sua liderança. Quando Deus diz que daria sabedoria a Salomão, inteligência a Salomão como nenhum outro, vocês acham que Salomão foi dormir
e acordou cheio de inteligência, sabendo tudo de plantas, como o texto diz. Não, ele estudava aquilo. Ele se interessava por aquilo. Estudava e aprendia porque Deus abençoava. Não é simplesmente dormir e acordar como um passe de mágica, cheio de conhecimento. Seria bom, não é? Você não precisava estudar para um concurso público, não precisava estudar para uma prova. Eu sou crente, eu vou dormir, quando acordar, Deus vai me abençoar, eu vou saber tudo na prova. Não faça isso. Estude, porque Deus vai te abençoar te fazendo lembrar, ou te fazendo aprender o que você estudou. Se você não estuda e quer acordar aprendendo, você está tentando o Senhor. Querendo que Deus te dê um conhecimento que você jamais passou por ele. E o Senhor não vai fazer isso, irmãos. Geralmente, Deus não age assim. Ele abençoa por meio do trabalho, por meio do estudo, por meio de uma liderança em casa, por meio de estruturas organizadas, como o reino de Israel. Essa é a primeira parte do que eu tinha para tratar com vocês nessa manhã. Mostrar que essas estruturas que estão aqui apresentadas do verso 1 ao 19, elas são muito importantes para o funcionamento do reino de Israel e nós devemos aplicar à nossa vida essa organização. Deixa eu trazer mais uma palavra sobre isso antes de passar adiante aqui no verso 20, irmãos. Eu falei para vocês de estudos agora, e eu quero usar os estudos aqui como um exemplo, mas o princípio serve para tudo na sua vida. Se é trabalho, por exemplo, organize-se no seu trabalho para trabalhar corretamente. Mas eu quero usar os estudos aqui como o princípio e o exemplo do que eu vou falar. Tem muitos jovens aqui que ainda estão estudando, que estão entrando na faculdade, outros estão saindo da faculdade, outros almejam uma carreira fazendo cursos de pós-graduação para melhorar o seu desempenho profissional, etc. Mesmo para estudar, é preciso organização. Você que estuda as Escrituras Sagradas, a Bíblia não é desorganizada, irmãos. Perceba que ela é dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. Essa divisão não é aleatória. Uma parte é antes de Cristo vir ao mundo. A outra parte, depois que Cristo veio ao mundo. O Messias é a divisão do cânon sagrado. Jesus é a divisão da Bíblia natural. Tudo que veio antes dele, tudo que veio depois dele, no seu tempo, depois do seu nascimento. E note que mesmo essas grandes estruturas da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, são organizadas em livros. O Antigo Testamento tem 39 livros, o Novo Testamento tem 27 livros. Não é um textão apenas, sem nenhum tipo de divisão, de estrutura organizada. E note que mesmo os livros são divididos por seções. Há, por exemplo, no Antigo Testamento, o Pentateuco, que são os 5 livros escritos por Moisés. Há os profetas, há os escritos, os salmos, os livros de sabedoria, de poesia. Vocês estão percebendo que as divisões vão aparecendo, dentro das grandes divisões, há pequenas divisões, isso é organização. Olhe para a sua Bíblia e veja como os livros são também divididos. Eu não estou falando aqui de versículos ou de tópicos, mas se você ler o texto, você vai perceber que os livros são divididos por assunto, histórias, narrativas. Elas começam, se desenvolvem e terminam. Depois uma nova começa. São divididas por seções doutrinárias. Cristologia, ensino sobre Cristo, pneumatologia sobre o Espírito Santo, etc. Você vai encontrar essas divisões dentro dos livros. Organização. Então, a Bíblia é um livro organizado. Você vai estudar, você precisa se organizar. Vai fazer um concurso, você vai se organizar. É de matemática, então junte livros de matemática. Não vai juntar livros de direito, de outras áreas importantes da ciência, mas que não são o foco do seu estudo.
E mesmo matemática, você vai ter um conteúdo específico da matemática. Não precisa estudar tudo, mas aquilo que você vai precisar aprender. Estrutura, organização. Mas não é só isso. Você precisa organizar o seu horário. Que horas eu vou estudar? Organize sua semana. Vocês percebem? Tudo tem que ter uma estrutura organizacional. Você trabalha, você sabe como é organizado. Você tem hora para entrar, tem hora para sair. Não é do jeito que você quer. Lá no trabalho você tem a sua tarefa. Você vai fazer isso, isso e isto. Não vai fazer tudo, nem qualquer coisa, mas coisas específicas do seu ofício. Organização. Em tudo há organização. Deus é organizado, irmãos. Sua palavra escrita é organizada. A nossa vida precisa também seguir essa organização, essa estrutura organizacional para ela funcionar bem. A igreja é organizada. Há pastores, diáconos na igreja. Há horário de culto, horário que começa, que termina. Os dias exatos em que há reuniões, não é todo dia, toda hora. Organização, planejamento, estrutura. A segunda parte que eu quero ensiná-los aqui é no verso 20 em diante. Veja, Deus diz: eram, pois, os de Judá e Israel muitos numerosos, como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Assim era a vida nos dias de Salomão. Essa expressão, comiam, bebiam e se alegravam, é uma expressão de felicidade, saciedade no Antigo Testamento. Era uma vida muito boa. Havia paz, prosperidade, alegria, bonança no reino de Salomão. Comiam, bebiam, vejam bem, comiam, ou seja, toda a saciedade. Comer e beber são associadas à saciedade, a não haver carência. É o oposto de carência, é fartura. O texto diz: comiam, bebiam, se alegravam. Assim era a vida no reino. Agora, antes disso ser mencionado, o texto usa uma expressão muito ligada ao pacto de Deus com Abraão. Veja, verso 20. Era Judá e Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar. Essa expressão, irmãos, ela é uma expressão pactual. Deus disse a Abraão, ele olhou para Abraão e disse: a tua descendência será tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia, os grãos de areia do mar, da praia do mar, que ninguém pode contar. E agora o texto nos diz que assim era o reino de Israel. E o reino de Israel começa com Abraão. Ele é o primeiro, ele é o pai dos judeus. Por isso os judeus nos dias de Jesus diziam: Abraão, nosso pai. Ele começa, ele é o pai da nação. Por isso que na visão do israelita, do judeu, o céu é chamado seio de Abraão, porque ali está o pai Abraão para receber todos os seus filhos judeus. Lembram daquela passagem bíblica em que morre o homem rico e o mendigo? O mendigo vai para o inferno e naquela passagem, de maneira metafórica ou simbólica, ele vê ao longe o mendigo sendo consolado no seio de Abraão, o pai Abraão. Então tudo começa com Abraão e a promessa que Deus faz a ele. E aqui o autor da Escritura, ele está nos fazendo lembrar que Deus fez uma promessa e está cumprindo. A promessa está sendo cumprida. Abraão, a tua descendência será numerosa como a areia do mar.
E o texto diz: eram tão numerosos, Judá e Israel, tão numerosos como a areia que está ao pé do mar. E era um povo feliz, comiam, bebiam e se alegravam. Irmãos, isso é a palavra de Deus, isso é a promessa de Deus sendo cumprida. Isso é Deus estabelecendo a sua palavra. Isto é Deus nos ensinando que a sua palavra não falha. Deus a faz cumprir. Deus sustenta a sua própria palavra. Ninguém pode fazer Deus voltar atrás. Ninguém pode impedir Deus de cumprir sua palavra, de abençoar o seu povo, de fazê-lo prosperar. Ninguém pode. Se Deus disse, haverá de ser feito, como Ele disse. E aqui nós estamos vendo, Israel era exatamente o que Deus disse que seria, tão numeroso, tão grande, tão incontável, como a areia da praia do mar. Que maravilha, meus irmãos. Passagens como essa devem nos fazer lembrar das promessas de Deus, do que Deus prometeu, da sua fidelidade em cumprir sua palavra. Deus não é fiel a nós, Ele é fiel a Ele mesmo. Quando Ele jura, Ele diz a Abraão: juro por mim mesmo, irei abençoá-lo, porque eu estou dizendo que irei abençoá-lo. Não é por merecimento. Ele não é fiel a você porque você merece a bênção. Ele não é fiel a você porque você é um bom crente. Ele é fiel a você porque Ele disse que seria fiel a você. E Ele sustenta a sua palavra. Ele abençoa aqueles que Ele diz que vai abençoar. Abençoarei os que te abençoarem, Abraão, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É a palavra do Senhor. Creiam que se Deus disse que nos abençoará, Ele nos abençoará por Ele mesmo, pela sua palavra, pela sua fidelidade, pela promessa empenhada, pela palavra dita pelo Todo-Poderoso. Não é por nós, não é porque somos bons, não é porque fizemos isso ou aquilo, não é porque viemos à igreja adorar a Deus, não é porque cantamos, lemos a Bíblia, oramos, é por Ele, pela sua palavra, por fazer prevalecer aquilo que Ele disse que faria. Deus é fiel, meus irmãos. Ele cumpre cabalmente tudo que diz. Ora, diz o Senhor a Abraão, em outra passagem, essa passagem, irmãos, do capítulo 4 de Reis, ela deve ser lida à luz da promessa e da história de Abraão. Especialmente as passagens em que Deus fala a Abraão e vai ali progressivamente fazendo promessas a Abraão. Deus faz várias promessas pactuais a Abraão, várias. Então, ao longo da vida de Abraão, nós precisamos entender esse capítulo 4, na verdade, todo o livro de Reis, mas especialmente aqui o capítulo 4, porque Deus também prometeu a Abraão que os reis se curvariam a ele, que ele dominaria sobre os reis da terra. E veja, verso 21, dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, até a fronteira do Egito. Louvado seja o nosso Deus, que cumpre sua palavra cabalmente. Não havia, irmãos, naqueles dias, entre os vizinhos de Israel, povo ao qual o reino de Salomão não dominasse. Veja os limites geográficos apresentados no verso 21. Desde o rio Eufrates, subindo até a terra dos filisteus, que está à beira do mar, até a fronteira com o Egito, os quais pagavam tributos e serviram a Salomão todos os dias da sua vida, como Deus havia dito lá na promessa que fez a ele. Era uma grande bênção que Deus estava derramando aqui. Veja a prosperidade do reino, a partir do verso 22. O texto diz: era, pois, o provimento diário.
era aquilo que todos os dias chegava para Salomão. Veja bem, 30 coros de flor de farinha, 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros, fora, o texto diz ainda, os veados, as gazelas, os corços e as aves cevadas. Todo dia, Salomão recebia aquele tributo, aquela quantidade. Todo dia, 100 carneiros. Todo dia, durante toda a sua vida. Para provimento do reino de Israel. Todo dia, 30 bois. Contando aqui, ele faz a divisão entre os cevados, os bois cevados e os bois de pasto. Todo dia, 30 cabeças de gado. Fora muitas coisas que não são descritas aqui. Aqui são as grandes, as principais. E assim Deus abençoava o reino. Vocês lembram quando Salomão vai sacrificar? Vocês lembram a quantidade do sacrifício? Veja. Capítulo 3, verso 4. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu naquele dia 1000 holocaustos. Isso não era nada para Salomão, irmãos. Todo dia ele tinha 100 carneiros. Em 10 dias ele tinha 1000. Alguns autores vão dizer, olha, esse número aqui é arredondado, provavelmente significa apenas uma quantidade muito elevada. Então pode ser mais de 1000, né? Eles só pensam que é menos de 1000. É uns 500. Não, pode ser 1500. Se não é 1000, se 1000 não é 1000 aqui, então ele pode ser mais de 1000. Se é uma quantidade muito elevada, pode ser 2000. Por que tem que ser menos de 1000? Vamos considerar que seja 1000 mesmo, como diz a Bíblia, né? 1000. Mas se fosse 1000 de fato, como diz a Escritura, isso para quem recebia todo dia 30 cabeças de gado, todo dia 100 carneiros, fora veados, corços, aves e muitos outros animais. O que era isso? O que era um sacrifício de 1000 holocaustos? Para um rei como Salomão? Era a prosperidade do reino de Deus, irmãos, na vida de Salomão. O texto diz que ele dominava sobre toda a região, sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tifs até Gaza, e tinha paz por todo o seu derredor. Uma das promessas de Deus a Abraão é a paz. A promessa para o seu povo é uma promessa de paz. E aqui o texto diz que havia paz no reino. Judá e Israel habitavam confiados. Olhem bem, como eles viviam. Já vimos aqui no começo, no verso 20, comiam, bebiam e se alegravam. Mas aonde eles faziam tudo isso? Cada um sentava debaixo de uma árvore, diz o texto. Veja, Judá e Israel habitavam confiados, verso 25, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Ou seja, eles tinham casa, fazendas. A expressão aqui não deve ser entendida na sua literalidade máxima, ou seja, eles não estavam sentados debaixo de uma árvore, figueira ou videira, comendo, bebendo e se alegrando todos os dias. Não é isso, é dizer que eles eram prósperos. Havia mantimento, havia figueiras e videiras à vontade. Que prosperidade, meus irmãos. Salomão tinha 40.000 cavalos em estribarias. Para os seus carros, 12.000 cavaleiros. Fornecia, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos lhe chegavam à mesa. Coisa nenhuma lhes deixava faltar.
Também levavam a cevada, a palha para os cavalos, os guinetes, para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhe fora prescrito. Era muita prosperidade, aqui como o capítulo 4 nos ensina, irmãos. Mas o reino de Salomão, o reino de Israel, Salomão e o reino de Israel eram tipológicos, sombras. Eles apontavam para algo ainda maior. O reino vai cair, a gente sabe. Deus sustentou a sua palavra, como ele diz, até os teus dias. Depois o reino desaba, acaba, é invadido, destruído. Os judeus são mortos, muitos presos, levados como escravos na Assíria, na Babilônia. Tudo chega ao fim. A cidade é queimada, pilhada completamente. Os anciãos, quando veem o estrago em Israel, choram desesperados. Os profetas dizem: a cidade agora é moradia de chacais do deserto, de lobos. Não há mais gente, não há mais cidade fortalecida. Tudo chega ao fim. Mas veja, aquelas promessas de prosperidade que o rei Salomão e todo Israel viveram eram tipológicas. Elas vão se cumprir de uma maneira maior, de uma maneira plena para o povo de Deus. Todos o povo de Deus, não só uma nação étnica, judeus, mas todo o povo de Deus comprado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você gostou de Israel, do reino, da prosperidade, de tudo que você viu das bênçãos de Deus, saiba, irmãos, que isso é uma sombra. O que Deus tem preparado para o seu povo é imensamente maior do que isso. Paulo diz que não há nem palavras para descrever o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São coisas, diz o apóstolo Paulo, que não podem sequer ser pronunciadas. É grande demais, irmãos. É gigantesco. É maior do que o que você está pensando agora. Por mais que você se esforce em pensar uma coisa muito gloriosa, é maior do que isso. Bem maior do que isso. Que o nosso Deus nos conforte, irmãos, nos lembrando que Ele cumpre sua palavra. E se Ele prometeu, Ele fará. Se Ele disse, acontecerá. Se Ele empenhou o seu nome, dizendo que vai nos abençoar, Ele nos abençoará. Ele nunca deixou de cumprir sua palavra, nunca. Nem mesmo os pecados dos homens são capazes de fazer Deus deixar de cumprir sua palavra. Algumas vezes Deus diz assim: se fizer isso, eu farei isso. Se não fizer, eu farei isso. Mas quando Ele diz, eu te abençoarei, quando Ele fala de forma incondicional, Ele cumpre sua palavra. Ele faz exatamente o que diz que ia fazer, independente da situação, independente de como você esteja. Ele transforma, Ele muda, e Ele diz que vai abençoar o seu povo. Ele diz que as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a sua igreja, e nunca vão prevalecer mesmo, porque Ele disse. Por mais que a igreja sofra, seja perseguida, por mais que a igreja passe por dificuldades, Deus disse que o inferno não vai prevalecer sobre a igreja. Que Deus nos ajude, irmãos, nos fortaleça, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, fiquem em pé. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor que tem cuidado de nós, que nos alimenta, nos dá roupa para vestir, que nos tem protegido, Senhor, contra ataques que nós sequer conhecemos.
Nós agradecemos ao Senhor que tem derramado chuva serôdia sobre toda a terra, tem nos dado, Senhor Deus, muitas alegrias em nossa caminhada. Agradecemos ao Senhor pelas provações que tem nos fortalecido e às vezes também não entendemos o propósito, não entendemos e nos perguntamos o porquê, mas sabemos, Senhor, que é para o crescimento e o fortalecimento daqueles que o Senhor ama, que as provações são enviadas. Senhor, louvado seja o teu nome maravilhoso, por nos dar o teu Filho Jesus Cristo, a maior de todas as provas de amor que poderiam ser dadas, é enviar o Senhor mesmo, o seu Filho, ao mundo, fazendo-se o Senhor mesmo carne e habitando no meio de nós, e ainda morrer em nosso lugar, derramar o seu sangue precioso, puro, sem pecado, por nós pecadores. Louvado seja o teu nome, Senhor. Grande é a tua graça, Senhor. Grande, Senhor Deus, é a tua misericórdia para conosco. Continue a nos abençoar, meu Deus, nós suplicamos. Tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos ajude a caminhar na tua presença em santidade de vida. Fortalece-nos, Senhor, nas horas que as fraquezas querem sobrepor. Dai-nos sabedoria, Senhor Deus, para sabermos discernir e tomar decisões em nossas vidas, tudo para o louvor da glória do teu nome. Ajude esta igreja, Santo Deus, a prosperar, a crescer, Senhor. Faça mais ainda do que o Senhor já tem feito, não por merecimento de nossa parte, mas pela tua grande bondade, graça e misericórdia. Nos alegramos na tua presença, Senhor. Louvamos o teu nome com muita alegria. Em nome de Jesus Cristo. Amém.